A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham passado uma noite e um dia tranquilo na presença do Senhor. Então, aqui no dia de hoje, viemos então nós para mais uma Bereana no Lar e para abordarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Amém? Vamos então no nosso devocional de hoje colher alguns conceitos sobre a simplicidade de Deus e por isso que Ele quer que nós sejamos humildes. Amém? Vamos então iniciar agora com louvor, enquanto esperamos que os nossos irmãos que nos acompanham diariamente possam entrar. E a seguir ao louvor, iniciaremos então a nossa palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor é grande. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar, e agradecer-te por todo em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e santo.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanham no dia de hoje. Espero que tenham tido um dia abençoado, que já esteja cada um recolhido em sua casa. Para aqueles que foram trabalhar, que trabalham em regime excepcional. Amém? Espero que a palavra do Senhor no dia de hoje acalme o teu coração para qualquer aflição, qualquer tribulação que esteja a passar. Ontem nós vimos que Deus se agrada de coisas simples e retas aos olhos dele. E ontem nós acabamos por ver como é que nós podemos ser bem-sucedidos aos olhos de Deus. Amém? Então hoje nós vamos olhar de uma visão diferente. Nós vamos ver que Deus usa coisas muito simples em nosso favor. Deus usa aquilo que está ao nosso alcance para transformar situações, para criar situações. Amém? Vamos então à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Segunda Reis, capítulo número 4, versículo número 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Glória a Deus. Oremos então. Pai, te damos graça por mais um dia de vida, Pai, por mais um dia de saúde nessa terra, pela tua infinita graça e misericórdia, Pai. Deus, aqui estamos mais uma vez no dia de hoje para ouvirmos e para falarmos da tua palavra, Deus Pai. Usa-me nesse instante para que da minha boca saia a tua verdade. E faz dos teus servos que nos ouvem, Pai, dar revelações e que eles possam entender uma palavra simples e eficaz nos seus corações. E que a tua palavra seja leve e macia de tal forma que entre para o seu íntimo e assim haja revelação. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, para a palavra de Deus. E nós acabamos aqui de ver, aqui no livro de 2 Reis, capítulo número 4, um milagre. O milagre do azeite. Aí eu pergunto, existem milagres? Você já viveu algum milagre na tua vida? Vamos ver aqui o milagre que essa mulher viveu.
porque eu já vivi milagres. E isso acontece. Principalmente quando nós estamos em situações de aflição, aonde estamos entre a espada e a parede. E aí chega um fator, uma magnitude, uma luz, uma presença, um Senhor, um eu sou, chamado Deus, que vem e causa um milagre na tua vida. Porque a Bíblia nos diz que aonde terminam as nossas forças físicas, mais forte nós estamos com Ele. Por quê? Porque aí é aonde tem que ativar o nosso índice de fé para nós ficarmos mais fortes. Amém? Olhamos aqui que a viúva, ela relata que o seu marido, ou melhor, o seu ex-marido, porque ela já era viúva, era profeta. E, no entanto, ela vai até o profeta Eliseu e mostra ao profeta Eliseu que ela estava a passar por uma situação complicada. E que ela era crente, era seguidora do Senhor. E que seu marido era profeta. Automaticamente a sua família deveria servir ao Senhor. E ela faz essa referência ali no início. Lembra-te, pois o meu marido era profeta, Senhor. E assim vai correndo. E Eliseu olha para a mulher e diz-lhe: o que posso fazer por ti? E ela tinha uma dívida com algumas pessoas. E então Eliseu olha e pergunta o que ela tem em casa. E naquele momento ela diz que tinha apenas uma vasilha de azeite. E aí Eliseu vai e diz: pegue vasilhas vazias emprestadas de todos os vizinhos e automaticamente pegue na sua vasilha cheia e começa a encher as vazias. Meu irmão, eu te digo, tem que acreditar a sério e tem que haver muita fé. Para você, com uma simples vasilha cheia, ter pelo menos, vamos supor, eu não sei quantas eram, mas se fossem, por exemplo, 20 vasilhas, ou nem precisa, 5 vasilhas vazias e uma única cheia. Pela nossa matemática daqui, real, do nosso mundo, uma vasilha cheia não enche 5 vazias. Mas pelo favor de Deus, pela misericórdia e pela longanimidade e pela graça dele, uma vasilha enche o que ele quiser. Amém? Uma vasilha enche o que ele quiser. O que importava naquele momento era que a mulher não duvidasse daquilo que o profeta Eliseu lhe estava a dizer. E nós vemos esse exemplo na própria Bíblia, quando nós olhamos lá em Marcos 6, e nos narra a multiplicação dos pães e dos peixes. Naquele momento, Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. E desses 5 pães e 2 peixes, ele conseguiu alimentar mais de 5.000 pessoas. Eu acredito, meu irmão, se você pegar na tua casa, vocês forem 20 pessoas e você tiver 5 pães e 2 peixes, os 20 não ficam satisfeitos. Os 20 não ficam satisfeitos. Mas a Bíblia nos narra lá em Marcos 6, que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes alimentaram uma multidão. Por quê? Porque Jesus fez o dito milagre da multiplicação dos pães. E agora eu te chamo ao nosso natural dos dias de hoje. Se Jesus faz isso acontecer, antes mesmo que Jesus faça isso acontecer, Eliseu já lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós acabamos de ver que ele disse à mulher para pegar na vasilha cheia e ir enchendo as vazias até o azeite acabar. Houve uma multiplicação também ali. E naquele momento ele falou aquelas palavras num ato de fé. Mas uma fé, e nós já falamos disso aqui quando falamos dos dons, que não era para vangloriar o profeta, mas para exaltar a Deus. Porque tudo nos é possível através de Deus. Amém?
tudo nos é possível através de Deus. Então, se nós estamos com uma situação complicada, podemos clamar ao Senhor. Podemos usar uma das ferramentas que o Senhor nos deu, que é a mais eficaz: a oração. Oremos ao Senhor. Se passamos dificuldade em casa, oremos ao Senhor. Seja essa dificuldade financeira, seja essa dificuldade de mantimentos e enfermidade, outra coisa qualquer. Oremos ao Senhor. Deus usa coisas simples para resolver situações complicadas. Aquela mulher, ela poderia ter sido cobrada e ter sido abusada ou coisa parecida, caso ela não pagasse a dívida. Ela poderia até ser agredida. Mas ela procurou o homem de Deus e disse que ela não tinha mais solução, ela não sabia o que fazer. E ele diz: enche a vasilha. E a Bíblia nos narra que ela foi enchendo, e depois de encher todas as vasilhas, ela pediu para trazerem mais uma. E já não havia vasilhas. E aí então o azeite acabou. Ou seja, o favor de Deus agiu naquele lugar, naquele momento. Glória a Deus! Até o último instante, ela nem viu a quantidade que ela estava a despejar. Ela simplesmente foi derramando o azeite nas vasilhas. E aquilo foi enchendo. E Deus nos mostra e nos prova várias vezes que quando Ele quer ser misericordioso conosco, quando Ele quer ser bondoso conosco, quando Ele nos quer dar um presente, ou nos livrar de uma situação, ou até mesmo quando Ele quer nos chamar a atenção de uma situação, Deus usa o que estiver na nossa frente, ao nosso alcance. Se nós formos olhar lá em Êxodo 4, entre os versículos 2 e 4, nós temos ali o exemplo de quando Moisés vai para resgatar o povo do Egito. E naquele momento, Deus usa o cajado ou vara que estava na sua mão e permite que Moisés transforme aquilo, pelo poder de Deus, em cobra, em uma serpente. Agora eu pergunto, será que nós humanos temos essa capacidade? Não acredito. José, em todo o tempo, quando ele fazia a leitura dos sonhos, tanto na prisão como do faraó, quando o faraó lhe chama e diz-lhe que tu tens poder para interpretar sonhos, ele diz: não eu, mas o Deus que eu sirvo. O Deus que nós servimos, irmão, Ele nos usa para nós fazermos de coisas pequenas grandes. Glória a Deus! Pela sua honra e glória. Então, aquela situação que muitas das vezes nos parecem complicadas, Deus tem uma solução simples. Querem mais um outro exemplo de que Deus é simples? Nós podemos olhar lá para Josué, capítulo número 6, onde nós vemos quando Deus manda o Josué e o exército girar as muralhas de Jericó. Gira as muralhas de Jericó. Acionem as buzinas de chifres 7 vezes. E depois também girem durante 6 dias. E no 7º dia girem 7 vezes. Deus ali usou um milagre que até hoje não é explicado. Muitos dizem que é a física, por causa do atrito da lei física que houve enquanto dava essas voltas. Mas, meu irmão, eu te digo, é milagre. Porque você pega, eu te dou exemplo no dia de hoje, nessa fase de quarentena, muitos têm feito exercício dentro de casa ou ao redor da sua casa, para aqueles que podem. E eu te convido então a dar 7 voltas ao teu prédio com um propósito, para ver se o prédio vai cair.
Não cai. Não cai. Nem a física, nem marchando, nem batendo, não cai. É mais um milagre de Deus. E dessa forma que Deus fez milagre com Josué, com Moisés, com Eliseu, com Elias, com Jesus e com muitos outros, Deus tem um milagre para fazer na tua vida. Deus tem um milagre para fazer na tua vida. Mas o que Ele está à espera? De fé. De fé. Por quê? Todos esses milagres foram feitos pela fé. Pela fé. Amém? Davi pega e vai até Golias e ele enfrenta Golias. Davi era pequeno e era franzino. Como é que nós vamos olhar para um pequeno franzino enfrentar um gigante? Com que perspectivas é que Davi tinha a probabilidade de vencer? Nenhuma. Nenhuma. Davi era uma criança, não tinha chance nenhuma. Uma criança não, perdão, Davi era um jovem. Não tinha chance nenhuma contra Golias, que era gigante, como nós dissemos aqui na nossa gíria, supostamente era caenche, era grande. Mas ainda assim, a convicção e a fé de Davi era tão grande, que ele diz que eu vou ter a tua cabeça nas minhas mãos pelo nome do meu Senhor, pela fé que tenho no meu Deus. Amém? É essa fé inabalável, essa fé profunda que Deus nos dá no dia de hoje. É essa fé. Meus irmãos, creiamos que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Creiamos que Deus é tudo. Ele está em todos os lugares, Ele é todas as coisas. Ele está em tudo, Deus. Amém? Então, dessa forma, nada, conforme dissemos ontem, poderá nos abalar. Nada poderá nos deter. Porque Deus é conosco. E o milagre vivo foi a salvação que Jesus veio para nos oferecer. Quando nós assim decidimos receber, daí para frente a nossa vida será uma trajetória de milagres. Tem muitos entre nós que antes mesmo de aceitar Jesus já vivem milagres em suas vidas. E quando aceita, ele começa a entender melhor o funcionamento dos milagres. Amém? Qual é a probabilidade de você estar doente e você chegar até o médico ou até um profeta? Vou citar aqui o exemplo de Eliseu. Você chega até um profeta com uma doença que não tem cura. Estamos a falar de uma lepra. Então, vamos assumir a lepra nos dias de hoje, um Covid. E aí você vai para o profeta e o profeta olha para ti, nem sequer olha para ti. Manda recado através de alguém e diz: olha, diz a ele que antes de falar comigo, vai até ao rio e mergulha, toma banho no rio. Quando acabar o banho, estará curado. Meu irmão, eu te pergunto, se você não for humilde, se você não acreditar que isso é possível, você vai? Você iria tomar banho num rio sujo porque alguém te disse para ir tomar? Será que você teria tamanho discernimento para assim o fazer? Ou será que você haveria de dizer: não, esse que me disse isso é um louco? Mas ele não era louco. Ele tinha recebido uma orientação da parte de Deus. E ele disse a Naamã: vai e toma banho no rio e serás curado. Naamã, porém, duvidou. Mas no final das contas,
Ele fez o que tinha que ser feito e ele ficou curado. E ele ficou curado porque fez o que tinha de ser feito. Então, meu irmão, nós temos de fazer aquilo que tem que ser feito perante a palavra e perante aquilo que Deus nos ensina e nos manda. E aonde vamos buscar o conhecimento para fazer tais coisas? Aqui. Aqui. Na palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus manda, Ele já nos ensina o primeiro caminho que está aqui. Então, tudo aquilo que é lançado em palavra tem que testificar na sua palavra. Amém? Dando então seguimento, até lição de juízo nos é dada, de juízo não, perdão, de ira de Deus nos é dada por meio de situações, por meio de objetos. Por quê? Porque Deus usa o que Ele quiser no momento que estiver disponível. Deus usa o mais simples, o menos lógico, mas Deus usa. Querem ver? Vamos abrir lá em Jeremias 13. Jeremias 13. Jeremias 13, versículo 1. Jeremias 13. Deixa eu pôr aqui mais rápido. Ah, tá aqui. Jeremias 13, versículo 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao rio Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei, que o escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Amém? Por meio do cinto, Deus falou. Deus deu um exemplo do que iria acontecer. Deus diz: pega no cinto, guarda-o ali. De repente Deus vem a segunda vez e fala a Jeremias: vai no lugar onde guardaste e tira o cinto. E aí Jeremias retira o mesmo cinto. E o cinto estava apodrecido. E como palavra que demonstrava a ira do Senhor, ele disse que Judá e Jerusalém ficariam da mesma forma. Por quê? Por causa da soberba. Por causa da soberba. Por causa do comportamento. Então, muitas das vezes, saindo um pouco do foco, o nosso comportamento gera certas atitudes da parte de Deus. Certos julgamentos da parte de Deus. Por quê? Porque nós saímos do caminho. Mas todavia Deus nos mostra que Ele quer que nós nos arrependamos e voltemos para o caminho. Então, nós vimos aqui exemplos que da mesma forma que Ele fez o cinto apodrecer, se Ele achar graça em nós ou no nosso coração, da mesma forma o cinto voltará, ou então nós voltaremos para a videira. Deus manda uma palavra de morte para o rei Ezequias. E quando Ezequias pega, ele decide clamar ao Senhor depois de ouvir a palavra.
E indo o profeta embora, que trouxe a palavra de morte ao rei Ezequias, Deus volta a falar ao profeta, após Ezequias pegar e clamar ao Senhor e dizer: mas eu tenho feito as tuas coisas. E aí Deus pega e Deus lembra e vai ao profeta e diz: volta lá e diz a ele que ele terá mais 15 anos de vida. Amém? Deus está ali em todo o tempo conosco. E Deus usa aquilo que nós menos esperamos. E muitas das vezes nós achamos que estamos sozinhos. Mesmo até em meio a uma batalha, a uma circunstância, nós achamos que estamos sozinhos. Mas eu te digo, meu irmão, abre os teus olhos espirituais. Abre. E aí verás que não estás sozinho. Aí tu verás que não estás sozinho. Nós vimos lá em 2 Reis 6, quando Eliseu pega, estava com outro rapaz lá, e o servo de Deus também, seu servo na verdade, e aí pega, e ele pega e fica aflito, quando vê um exército enorme que ia contra eles. E automaticamente ele chama Eliseu e aflito e diz: o exército deles é muito grande, em outras palavras. E aí Eliseu diz: não temas, mas são os que estão conosco, vê. E naquele momento se abrem os olhos espirituais dele e ele vê quem estava com ele. Vamos lá abrir em 2 Reis 6 para finalizarmos aqui. 2 Reis capítulo 6, no versículo 15. Isso, versículo 15. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Fere essa gente com cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém? Meu irmão, quando você está no foco, você está no caminho, não tem nada que pode te abalar, não tem nada que pode te impedir. Porque Deus vai usar o mais simples para o teu favor. Vai usar o mais simples em teu favor. E naquela situação, Deus, conforme Eliseu pediu e orou, Deus abriu os olhos espirituais daquele moço, de forma que ele viu o exército que estava do seu lado, vendo cavalos e carros de fogo do seu lado. E a Bíblia nos mostra ainda no versículo 18 que quando o outro exército chega, Eliseu ora ao pai e diz: fere-lhes com cegueira. E então ficaram cegos. Então te digo, meu irmão, se alguma coisa te complica no dia de hoje, ora ao Senhor e peça ao Senhor para tirar toda a complicação. Porque se tu assim o fizeres com bastante fé e orares ao Senhor, assim o Senhor decretará. Amém? Glória a Deus. Porque Ele é um Deus justo, é um Deus verdadeiro e é um Deus de força e milagres. Só no dia de hoje nós podemos ver vários milagres que foram feitos da parte do Senhor em favor do seu povo e daqueles que o ouvem e que o seguem em espírito e em verdade.
Amém? Glória a Deus. Vamos então entrar aqui no nosso momento de adoração ao Senhor. E para quem tiver alguma questão, assim então pode colocar. Porque esse Deus de milagre, se for o caso da questão, Ele irá fazer milagre até na questão que você colocar. E a resposta virá para ti. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, minha irmã imaculada. Deus abençoe. Vamos crer no Senhor. Na noite de hoje Ele vai silenciar o medo em nós. Se eu crer.
Glória a Deus. Nós vemos que Deus pega e Ele faz milagres aonde nós menos imaginamos. Por isso é que se chama milagre. Nós vimos, não ouvimos aqui, mas quando nós lemos a palavra, nós achamos lá em 1 Reis 17 que Elias é alimentado por corvos. Elias, ele é alimentado por corvos. Os corvos faziam serviço de Uber Eats para o Elias. Faziam serviço de tupuca para o Elias. E eles levavam a comida até o Elias. E, meu irmão, aquilo era depender do Senhor. Era depender do Senhor. Porque a comida chegava até ele. E eu te garanto que naquela época não existia aplicativo, não existia telefone. Mas ainda assim, a oração de um justo tem poder. O clamor de um justo tem poder. A fé de um justo tem poder. Amém? Aleluia. Deus está em todo o tempo a nos mostrar que quando Ele quer, Ele faz. Porque Ele é Deus. Então não há nada, nem nenhuma circunstância que o pode conter. Amém? Então, oremos ao Senhor, clamemos ao Senhor. Aleluia. E vamos então entrar para o louvor. E se não houver questões, após o louvor, então encerraremos o nosso devocional do dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Deus é Deus. Não importa a circunstância. Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se acorda a mim, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se
Deus. Antes de fazer a oração final, eu queria só chamar a atenção aqui uma coisa. A um promenor. Muitas das vezes, nós estamos à espera de um show. Que Deus faça uma confusão, venha, grite, eis que te digo hoje. E aí uma confusão de coisas. Mas Deus nos mostra em todo o tempo que Ele é simples. Deus não faz confusão. Pode haver um momento ou outro em que os ânimos se exaltem, mas Deus não faz confusão. Por tal motivo é que olhamos para Naamã, que falei há pouco, que se reteve numa primeira fase de mergulhar no rio para tomar banho lá no Jordão, porque era sujo. E ele pensava que ele fosse chegar com ouro e prata e oferecer ao profeta e que o seu milagre fosse realizado. Mas, naquele momento, Naamã estava a passar por um ato profético que ele próprio não entendia. E nós ouvimos, e terei a oportunidade de vos falar disso, que Naamã pegou e mergulhou 7 vezes no Jordão. E nós vemos que o número 7 já é um número profético em si. Deus fez a terra em 6 dias e descansou no 7º. Ele disse para girar as muralhas de Jericó durante 7 dias. Ele usou 5 pães e 2 peixes. E várias outras coisas que ainda devemos até mesmo no Apocalipse. Então, muitas das vezes, nós vamos para uma situação achar que Deus iria nos mostrar de uma forma mais espalhafatosa, mais grandiosa, mas Deus, Ele é simples, meu irmão. Lembre-se que Deus é simples e que Ele usa situações simples para dar soluções a coisas grandes. Amém? Não seja como Naamã, que pegou e relutou a pensar que seria do seu jeito, mas que no final ele foi inteligente e ouviu o conselho dos seus oficiais, e de nada lhe custou fazer aquilo que o homem de Deus o tinha mandado fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos então encerrar o nosso devocional do dia de hoje. Antes disso, temos aqui acredito que é uma pergunta, vamos olhar. Sim. Muitas igrejas falam da palavra de Deus como se fosse um Deus de negócio. Tu terás se me deres também. Pegam no facto de Deus ser um Deus que abençoa e fazem dele o da prosperidade. É certo isso? Já que ele é um Deus que abençoa? Não, meu irmão. Deus, Ele verdadeiramente abençoa. Verdadeiramente Ele é misericordioso. Verdadeiramente Ele é bondoso. Mas Deus não é negócio. E a situação que acabei de referir aqui agora, de Naamã, ela mostra completamente que Deus não é negócio. Não. Naamã tentou pagar o homem de Deus, mas a magnitude da situação não estava aí. Deus, quando quer fazer, Ele faz. Por isso é que acabamos de ouvir agora o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Deus pode te fazer próspero? Pode sim. Mas antes, Ele quer que tu te agarres a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Amém? Ontem, quando nós falamos sobre como ser bem sucedido aos olhos de Deus, nós vimos que Deus pega e dá sabedoria e conhecimento àqueles que o amam e o adoram, e daí então Deus os eleva e os leva até a eternidade. Mas também vimos que Deus permite que os soberbos ajuntem riquezas para que se cumpram somente as coisas aqui na terra e não terão um futuro eterno. Assim como nós
que aqui estamos a adorar e a louvar o Senhor, teremos. Então, Deus não é, nem pode ser visto pelas coisas que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Ele tem a capacidade de te fazer próspero, sim. Tem a capacidade de te fazer abençoado, sim. Mas Ele não é um Deus de negócio. Ele não é um Deus aonde você chega e você tenta negociar com eles. Não. Deus é um Deus de princípios. O máximo que Ele pode fazer contigo é que tu dás a tua palavra e Ele te dá a palavra dele. Mas Deus não é negócio. E nunca foi. Amém? Respondi a questão, irmã? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Só esperar aqui a confirmação da irmã. Vemos pessoas a dar o dízimo, o trízimo, a oferta. E quando procuram um profeta que fala que quando alguém recebe uma palavra de bênção, deve agradar o profeta. Vamos lá olhar aqui com calma. Vemos pessoas a dar o dízimo, trízimo, oferta. E quando procuram um profeta que fala que quando alguém recebe uma palavra de bênção de Deus, deve agradar o profeta também. Na Bíblia, não vi nenhum profeta querer receber bens por dar palavra de Deus. Minha irmã, realmente, a Bíblia nos mostra que aqueles que seriam abençoados pela sua obra de uma forma ou de outra, seriam os levitas, porque os levitas não poderiam trabalhar. E isso fala-se da tribo de Levi. E está lá em Levíticos, em Êxodos. E, no entanto, já falamos disso aqui em uma pregação nossa da semana passada. Mas, voltando a repetir, a palavra, ela é para ser entregue conforme o Senhor entregou. Nós podemos sim agradar o profeta, podemos sim agradar a igreja, mas necessariamente é agradar a Deus. E Deus, Ele na sua palavra, Ele fala assim para darmos o dízimo. E a oferta, que é o dízimo, que é a 10ª parte do nosso fruto. Ou seja, a 10ª parte daquilo que fazemos. E nós vemos essa palavra a ser distorcida por alguns líderes de uma forma extraordinária. Falando em trízimo, como aqui a irmã referiu, e eu já vi alguns líderes a pedirem o trízimo. E essa não é a essência de Deus. Na Bíblia, em lugar algum, está escrito para nós darmos o trízimo. Nada disso. Temos de dar o dízimo à casa do Senhor. E temos sim de fazer ofertas. E nós vemos ainda que naquele tempo o dízimo era dado consoante aquilo que o pessoal tivesse. Alguns davam animais, outros davam certas ofertas. Por quê? Ele não é taxativamente os 10% do teu salário, conforme nós estamos habituados a entender. Ele é a 10ª parte daquilo que tu conseguires. Amém? Respondi à questão da irmã. Se assim for, irmã, deixa aqui o seu amém. Enquanto isso, vamos ouvir um louvor até a irmã responder, para assim então darmos seguimento a uma nova questão ou ao encerramento do nosso devocional. Aleluia.
Amém, irmão Rocha? O dízimo na época de Moisés não era somente para os levitas? Sim, sim. Na época de Moisés era somente para os levitas, porque os levitas o Senhor tinha designado para trabalharem simplesmente na obra do Senhor. Amém? É assim diz a palavra do Senhor. Então, complementando primeiro ainda a resposta anterior, se formos abrir lá em 2 Coríntios 9:7, em relação à oferta, a palavra de Deus nos mostra que a oferta tem que ser dada a cada um conforme o seu coração, conforme aquilo que nos é colocado no coração. Amém? Não com pesar, mas com alegria devemos dar. Eu peço a desculpa aqui pela demora da resposta anterior, porque aqui a pergunta não tinha aparecido para mim. E então, respondendo agora a pergunta do irmão Rocha, é exatamente isso. E a Bíblia nos mostra que o dízimo naquela época era somente para os levitas, lá em Números 18. Em Números 18, fala sobre as ofertas para os sacerdotes e levitas. E aí ele nos explica que aquela tribo era separada para essa situação. Amém? Alguém tem mais alguma questão? Que lei temos hoje para confirmar? Que lei temos hoje para confirmar que temos de dar dízimos? Temos isso lá em Lucas 6, se eu não estou em erro. Deixa-me só verificar aqui. Nós temos a situação lá do Antigo Testamento e temos ainda Lucas 6, só abrir aqui o Lucas 6. E temos 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vamos lá, vamos colocar aqui 3 situações. Já não temos levitas, sim, mas a situação foi ampliada no Novo Testamento para uma forma diferente. Nós olhamos lá ainda no Antigo Testamento, em Malaquias 3:10, diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, diz o Senhor. Em Malaquias 3:10, Deus pede dízimo para a casa dele, ao templo. Na época de Moisés, eles andavam com a arca de lugar em lugar. Então eles tinham a tribo, por isso é que eles faziam daquela forma. Posteriormente a isso, havia o templo. E naquele templo era depositado. Então, em Malaquias 3:10 nos mostra aqui essa situação. Pulando de Malaquias, eu já chego ao Novo Testamento para mostrar. Malaquias 3:10 diz: para que haja, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E aí, para trás, em Malaquias 8, a palavra nos coloca: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas.
Amém? Vendo também nós, e nós sabemos que Malaquias é o último livro antes de entrarmos para a era do Novo Testamento. E lá no Novo Testamento nós temos em Lucas 6, conforme havia dito há pouco, quando a palavra de Deus nos mostra: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordada será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir a vossa medida. Ou seja, quanto mais nós fizermos a situação do coração e tudo mais, mais nós iremos pegar e nos será dado. Amém? E podemos olhar também em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, onde Deus mostra claramente que aqueles que só trabalham para Ele vivem dos dízimos e das ofertas que são oferecidas no altar do Senhor. Então, eis a diferença. Não é para dar diretamente ao profeta por ele ter profetizado a ti. Não. É para dar à casa do Senhor. Então, 1 Coríntios 9, versículo 13, diz o seguinte: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, no Novo Testamento é baseado em 1 Coríntios 9, 13, 14 e em Lucas 6, 38, porque complementa a abordagem de Coríntios, para que o dízimo continue a ser dado. Amém? Foi claro, irmão Rocha? Então essa é a comprovação do Novo Testamento que nos mostra que nos dias de hoje temos que dar o dízimo à casa do Senhor e não ao profeta que vier ter contigo e te cobrar pela profecia. Isso não existe. Não existe. Amém? Temos ainda alguma pergunta no dia de hoje, na noite de hoje? Se não temos, então eu irei encerrar e eu me comprometo a trazer aqui uma palavra sobre o dízimo, onde irei explicar de forma detalhada os componentes do dízimo, visto pelo Antigo Testamento em duas etapas e o Novo Testamento como ele mostra. Então, eu irei trazer a palavra elaborada sobre o dízimo. E aí, nós iremos então olhar e ver como é que Deus faz nessas situações e o que é que Ele espera que nós façamos. Mas uma coisa é certa, acabamos de observar aqui em 1 Coríntios 9 que os homens da casa do Senhor, eles vivem das ofertas que são colocadas no altar do Senhor. Então, sim, temos de dar o dízimo, mas sem exploração. Por isso é que existem muitas igrejas a pedir o trízimo e tudo mais. Mas pela graça de Deus, eu me comprometo a trazer esse assunto aqui para nosso devocional. Amém? Vamos então encerrar essa palavra do dia de hoje, para que possamos então dar seguimento aos nossos estudos particulares e aos nossos devocionais particulares com Deus, porque todos nós devemos ter um momento a sós com Deus.
Nem que seja por 2 minutos, por 5 minutos, por 1 hora, mas devemos ter um momento a sós com o Pai. Amém? Encerramos então aqui agora. Oremos. Pai, te damos graças pelo dia de hoje, Deus. Damos graças pela palavra que tu trouxeste para o teu povo aqui ao dia de hoje, ó Pai. Que tu permitiste que eu trouxesse, ó Pai. Então, Pai, que saiam todos daqui da noite de hoje esclarecidos pela tua palavra, sem dúvida, Pai. Que ela possa entrar no coração de cada um, ó Pai. E que ela possa ser vivida pela simplicidade, ó Pai. Assim conforme tu buscas simplicidade em nós e tu ages com simplicidade conosco, Pai. Assim que também vimos que muitas das vezes nós estamos à espera de situações grandiosas, coisas muito grandes e abismais para que possamos dar graças ao teu nome, mas tu és simples e humilde, ó Pai. Então que nós também sejamos simples e humildes de coração, assim como a tua simplicidade natural, ó Pai. Agradecemos tudo aquilo que aprendemos hoje, ó Pai. Agradecemos a tua palavra, a tua misericórdia, Pai. A tua saúde em nós, ó Pai, e a tua salvação preparada e enviada para nós, ó Pai. Te damos graça, então, pela nossa noite de hoje e que amanhã, se assim o permitires, possamos estar aqui juntos novamente. Que a tua graça e amor seja com todos nós, em todo o tempo, agora e sempre. Amém. Amém? Glória a Deus, então, meus irmãos. Amanhã viemos aqui e continuaremos, então, a falar da palavra do Senhor. E então veremos se Deus permitir, eu trago a palavra do dízimo para amanhã ou então para sexta-feira. Assim fica combinado e vamos ver qual será a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Estejam conosco então no dia de amanhã. Estejam então conosco no dia de amanhã e assim podemos continuar as nossas conversas relacionadas à palavra do Senhor e sem achismo. Deus abençoe a todos então. Aleluia.